Olá, pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está assistindo ao Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral, em mais um episódio. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho, você que está nos ouvindo, nos assistindo. É muito bom sempre ter você por aqui. E hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios, olha, uma prosa que mergulha na imagem, mas não qualquer imagem. Uma imagem que informa, que emociona, que denuncia e também encanta. A gente está recebendo com muita honra Jaciara Aires, ela que é jornalista e fotógrafa, pioneira no fotojornalismo em Campina Grande. A gente está muito feliz de te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Ai, Bruna, obrigada. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto, né? E estou aqui à disposição. Então, bora bater um papo, né? De jornalista para jornalista hoje. Hoje tem gente do meu universo. Senhora, como é que você trilhou essa sua carreira de jornalista no mundo da fotografia? Quando eu entrei na universidade, que comecei a ter aula de fotojornalismo, ali eu já senti que era isso que eu queria, no início mesmo. Então, no primeiro semestre mesmo, eu já estava correndo atrás de equipamento que eu não tinha. Foi tudo emprestado, foi tudo muita luta mesmo. Consegui uma máquina emprestada e comecei a fotografar. E fui cada dia me apaixonando mais e numa visão muito política, muito jornalística, né? Então, quando meu primeiro trabalho foi a posto de vereadores, né? E foi assim. Aí foi que eu senti que eu era repórter fotográfica, entendeu? Que eu senti que eu olhava assim, tava só os homens e eu, sabe, era sozinha, a única, assim, eu olhava assim, meu Deus, isso me fascinava, assim, porque era um espaço que eu estava conquistando. Então eu não era só por ser uma repórter fotográfica ali, eu estava conquistando um espaço como mulher, num mundo, né, muito machista mesmo, né, de homem, a gente só ainda é um que ainda eu ainda sinto no Senado, né, que eu tô quase 15 anos. Então não foi fácil, não foi conquistar um espaço, não foi fácil. E fui buscando, né, fui tentando conquistar de uma forma, buscando pessoas que eu acreditava que tinham uma credibilidade no jornalismo, tipo o Emma José, que eu agradeço muito, e muitas pessoas, como professores da universidade, né? Eu fui professor de Klepper, e Romero Azevedo, enfim, são pessoas que foram meus professores. E fui me apaixonando e fui tentando conquistar o mercado, e até hoje eu amo ser repórter fotográfica e amo o que eu faço. E tem um segredo, né? Eu acho que você tem que amar o que faz. Isso faz a diferença. Não adianta você ir para uma profissão, ou só por status, ou só por dinheiro. Não, não vai render, não vai produzir legal. Tem que ter amor, tem que ter paixão pelo que você faz. E a imagem traduz muito isso, né? Porque, assim, é desafiador comunicar apenas com uma imagem? É muito, né? Mas, assim, a importância, infelizmente, o brasileiro lê pouco. E uma imagem fala tudo, né? Então, assim, eu estou falando numa linha, né, jornalística, né? Assim, é muito importante você ter esse olhar de que você quer dar aquela notícia naquele momento. Hoje, a senhora, para quem está em casa nos assistindo, como é que funciona um trabalho de um fotojornalista? Como é que funciona? Você compõe uma matéria a partir da sua imagem ou a sua imagem é a matéria? Para quem não entende bem da profissão, como é que funciona? Ó, hoje, para mim, eu vou falar na minha experiência de hoje, né, que eu trabalho no Senado Federal, é um espaço político, né? Então, ali a notícia tá ali, né? Eu vou pautada, né? Eu já sei como, sabe como é pauta, mas eu não posso me limitar só a uma pauta, né? Se eu estou num ambiente político ali, né? Tudo pode Tudo pode acontecer. acontecer, entendeu? Mesmo eu direcionada a um parlamentar, eu não posso me direcionar só a um parlamentar, porque eu tenho um olhar da notícia, eu tenho um olhar jornalístico, não é isso? Então, acontece coisas como já aconteceram, né? Eu cobri o impeachment da Dilma, eu cubro aquele plenário à noite, até 10 horas, quando tem votação
polêmicas, né? E, e aquela coisa de você estar ali naquele olhar que pode acontecer, sabe? Eu já peguei um senador passando mal, né? Eu já peguei discussões, mulheres na mesa do Senado que não pode assim, chegar e ficar, ter uma manifestação na mesa do plenário. E você está ali, a notícia está ali. Se você tiver olhar, você consegue pegar muita coisa. Você traz a notícia, entendeu? E é o olhar jornalístico que você tem. E esse olhar é construído com experiência, porque não é só a faculdade. A faculdade te dá um pontapé, mas eu acho que a experiência, a vivência, ela faz diferença. Ah, com certeza. É a vivência que faz. É a vivência. Eu, por exemplo, quando eu morava aqui, eu tinha uma linha mais não limitada, porque a gente, como jornalista, a gente não consegue ter uma linha só direcionada ao colonismo, ou à política, ou à cidade. Não. Você tem que ter um olhar, né, Amplo, né? amplo, entendeu? Mas você, dependendo do ambiente que você está, você consegue ampliar mais o seu olhar. Hoje, claro que eu tenho um olhar mais amplo do que quando eu morava aqui, porque lá eu tenho mais oportunidade. E a vivência é diferente, E a né? vivência é diferente, é um mercado diferente, entendeu? E eu repito, para ser mulher nordestina é mais diferente ainda, né? Porque é uma luta de espaço, né? Eu estou há quase 15 anos e até hoje eu busco meu espaço, embora que eu sou bem respeitada, não agradeço a eles, agradeço a mim, porque eu consegui fazer com que as pessoas me respeitassem como profissional. Você tem que impor, né? E no início foi muito complicado. Eu lembro que eu cheguei no palácio, né? E regras, tudo aquilo que eu tento respeitar, mas eu sou furona também. É tanto que eu furei, fui para Duba, na África do Sul, né? E eu cheguei assim e fui praticamente agredida pelo segurança lá do palácio e eu não sabia por quê, mas aí de repente isso te dá Gás. um gás, sabe? Você cresce de uma forma, o seu emocional, você cria um amadurecimento emocional. Isso é bacana. Porque você sabe se defender, você consegue. Eu não vou dizer que quando eu cheguei em 2000 em Brasília, eu sabia me defender. Eu não sabia. Eu fui aprendendo, eu fui, sabe, conquistando os espaços. Hoje você já se sente mais respeitada quando você chega Muito, por lá, ao longo desses mais de 25 anos? muito, muito respeitada. Muito. Eu consigo ter acesso a várias agendas em vários lugares, tipo palácio, ministérios, qualquer lugar. E eu consigo isso. E eu tenho orgulho porque foi eu que conquistei isso. Hoje, Esther, você trabalha para o governo ou você trabalha de forma independente? Como é que funciona? Não. Quando eu cheguei em Brasília, eu fui para o Senado. O poeta Ronaldo Cunha Lima era a referência que eu tinha, né? Vou atrás do poeta. E o poeta, passei 3 meses para chegar o poeta, porque ninguém deixava de chegar o poeta. Aqui a gente chegava assim, né? Com maior facilidade. Com maior né? facilidade, até porque ele dava essa facilidade, né? E ele olhou para mim e disse: você vai ficar aqui, mas terceirizado e você fica livre, porque eu sei que você vai longe. E menos de um ano eu estava na África do Sul fazendo cobertura internacional, entendeu? Quer dizer, ele me deixou livre, eu consegui Ministério da Cultura, né? Que na época o Ministério da Cultura, junto com a Fundação Cultural Palmares, estava na questão, trabalhando a questão do preconceito racial, da Conferência Internacional, que foi a primeira vez que a questão racial, né, fez parte de uma conferência internacional em Durban. E assim, quando eu consegui, mas não foi fácil não, todo dia estava lá, todos os dias lá no ministério, tentando a vaga e tal. E eu já cheguei viajando o Brasil todo nas pré-conferências. E é uma história interessante, assim, porque eu cheguei nas pré-conferências, aí fazia pouco tempo até a nacional eu fui no Rio, e a internacional, eu digo, para conseguir a internacional é quase utopia para mim, né? E eu fui fazer uma cobertura pelo Ministério da Cultura em Salvador e estava o Velfoque na época, o ministro da Cultura, do Fernando Henrique. Só parece nada partidário, gente. Aí eu
tô chegando, o Velfor olha para mim e disse, você tá em todas? Aí eu falei, não, falta internacional. E eu nem percebi que ele, né? Eu disse, não, eu não concluí meu trabalho, porque início eu já fiz, meio e fim, o meio já fui, internacional só falta a internacional. Eu disse, você já está na internacional. Aí eu, oi, que bom. Então, aí Então, fui. isso é tudo construção de muito De muito trabalho. trabalho. Você vê, você está num lugar, você tem um ministro que te vê e você está em todas, você nem percebe. Quer dizer, eu estava realmente em todas, eu estava buscando, né? E são conquistas, sabe, muito, muito fortes, assim, muito, para mim, muito importante, assim, sabe? Porque eu cresci profissionalmente. Tem alguma imagem emblemática dentro da tua carreira? Que você, assim, você tem um apego por essa imagem que virou notícia, que foi importante? Olha, no impeachment da Dilma teve muitas imagens assim, sabe? Impactante, assim, sabe? Desde no início, no fim, quando eu vi os relatórios no chão, eu olhei, a gente saía 10, 11 horas das comissões, né? Da comissão. Quando no final tá tudo no chão ali, sabe? Os relatórios. Lá fora, as manifestações, tanto da direita como da esquerda, porque eu ia mostrar os dois lados, eu queria mostrar os dois lados, né? E outra, eu não estava pelo o Senado, nessa época eu já estava na vice-presidência com o senador Cássio. Mas aí, sabe, essa coisa da notícia, de você buscar os dois lados, né? Então, eu fui para o lado do PT, depois fui para o lado da Dilma, e tenho essa história na mão, né? E tem uma história do senador Cássio, que é o mandato dele todo, né? E tenho 3 ministérios, né? E a mulher não Não para. para, né? Essa mulher não para. Estava no Ministério da Cultura quando o Gil entrou. Então, assim, a primeira foto do Gil, eu até encontrei o jornalzinho, eu digo, Gito, eu encontrei a foto de Gilberto Gil como ministro, foi eu que fiz. Entendeu? Isso é motivo de orgulho, né? Orgulho, e não foi assim, aquela coisa de você mendigar um espaço, não, é de você lutar e construir e conquistar, né? Jacera, existe uma tensão entre a fotografia ela como arte e a fotografia ela como jornalismo? Na tua cabeça, assim? Ó, eu acho o seguinte, para mim fotografia, acima de tudo, é luz, né? É alma, é criatividade e é política, é notícia, né? Eu, eu, mesmo trabalhando nesse meio político, eu costumo fazer, eu observo muitas expressões e eu gosto de passar essas expressões através da fotografia. Por exemplo, eu estou acompanhando muito a comissão da, dos refugiados, né? Então tem muitas mulheres que sofrem com os filhos que foram raptados, né, pelos pais e sofrem nos outros países e aqui no Brasil buscando, né? E eu nesse trabalho também eu consegui pegar uma expressão assim de rosto, de sofrimento, mas da esperança, do amor, da fé, de acreditar. Isso para mim é uma arte, porque é diferente eu estar no plenário e estar pegando uma discussão, na gesticulação lá, as pessoas, né, nessa linha mais jornalística mesmo. Então, essas imagens, mesmo nessas manifestações que eu não perco nenhuma, só perdi a outra porque eu estava com o pé quebrado. Eu tento buscar, né, o que as pessoas estão falando através do olhar, através do movimento, através. Isso é arte para mim, porque você está mostrando a alma, você está mostrando os seus sentimentos, o seu emocional ali. Existe um limite ético? Olha, É importante a gente falar sobre é, isso, principalmente no quesito imagem, é, né? Porque aqui a gente tem muito a vivência do do jornalista, ele enquanto escrita, né, o jornalismo impresso, o jornalismo de rede social, o jornalismo de TV, mas falando de foto mesmo, que não é uma vivência, a gente não tem nem sempre a oportunidade de estar conversando com um jornalista que seja especializado dentro dessa área. Existe um limite ético para aquela imagem ou para a divulgação de uma imagem? Ou a gente vai a fundo ali porque é importante essa comunicação? a gente tem que buscar a notícia através da fotografia.
porque fotografia é notícia. Então, não tem limite não tem um limite para você buscar essa notícia e passar essa informação. Mas existe eu sempre me preocupo de respeitar as pessoas. Isso para mim eu tenho que ter esse limite, entendeu? De respeitar uma regra, não que eu sou furona, né? Eu fui para Duba, estava a Benedita lá, eu não era nem fotógrafa dela, chega Fidel Castro. E ela com o fotógrafo lá, e eu, Fidel, Benedita, porque na minha cabeça, Benedita com Fidel é a foto para ela, é histórica. Ela me chama foto histórica até hoje, dessa foto. Então, quer dizer, eu não saí, eu estava credenciada pela UNA, mas eu não saí do lugar, mas eu gritei e pedi a foto, e consegui, né? Então, existe o respeito, mas a gente, quando quer uma notícia, a gente vai atrás. A gente tem que passar para as pessoas as notícias. As pessoas têm que saber o que está acontecendo, né? E é através de mim, através das imagens. Então não tem, de fato, um limite, é quebrar barreiras. Tem que quebrar barreiras, tem que ser furona, tem que buscar, sabe? Mas eu não acho que eu não teria assim, fazer uma imagem que prejudicasse alguém. Isso aí não, entendeu? Não, eu não faria. Mas de buscar uma notícia, por exemplo, eu estou no impeachment, né, da Dilma, e estou lá vendo umas pessoas, sabe, se agredindo. Não estou desrespeitando, eu vou lá porque está lá uma notícia para mim. Ou uma manifestação gritando, sabe, paz, ou união, eu tenho que estar lá. Ou guerra, eu tenho que estar lá. Eu estou lá, já não posso fugir da notícia. Como é que eu vou fugir da notícia? Eu estou lá para resistir à notícia. Né? Essa é a minha função. É a minha função. Como é que eu vou fugir dela? Dentro dessa vivência toda, aí desses anos todos de carreira, teve alguma situação onde a emoção falou tão forte que acabou abalando ali, tentou dominar o registro factual que você tinha? A emoção falou mais alto? Vários momentos. Essa das comissões mesmo, dessas mães que sofrem, é difícil controlar as lágrimas, entendeu? Porque são histórias muito, muito fortes. E que você sabe que as pessoas sofrem. E não tem como você não sofrer. De alguma forma, essa emoção você transmite na foto? Transmito, mas transmito não é o meu sentimento, claro que a minha sensibilidade, né, faz também a história, como a minha chefe atual, a senadora Mara Gabrilli, ela falou uma coisa que eu fiquei, digo, que lindo, porque ela falou, Jacera, você consegue fotografar a alma das pessoas, a beleza interior das pessoas. Isso é muito lindo, isso é muito poético. Além do exterior, você consegue passar isso. Então, se eu consigo passar essa alma, sabe, essa beleza interior, vai para o exterior, né? É uma coisa que mexe com o emocional. E eu fico feliz quando passam coisas que passam coisas boas para as pessoas. Eu faço uma imagem que as pessoas se sentem lindas, se sentem uma militante, ou se sente, sabe, um bom político. Isso é bom. Mas também uma imagem que mostra que está sendo um protesto, que é um protesto que vale a pena ser um protesto, isso me emociona também, porque eu estou contribuindo para esse protesto, entendeu? Eu estou contribuindo para uma mudança, né? E isso é bom. E aí, como é trabalhar dentro da estrutura do Estado? Você hoje, como está no Senado, né? Como é trabalhar dentro da estrutura do Estado? Ó, dentro do Senado, são oportunidades, porque são articulações, são coisas que você tem que estar buscando chegar de uma forma respeitosa, né, ética, sem... Existe as regras, você não vai invadir 100% as regras. Para ser mais claro, essa representação de poder também chega para vocês, enquanto profissionais da área de jornalismo? Essa representação de poder? A vaidade, Sim. fala. Eu me sinto orgulhosa de estar no lugar que eu estou, entendeu? Pela minha conquista, pela luta, né, que eu enfrentei, assim, e tô lá.
eu tenho um orgulho de mim por isso, porque não foi fácil. Não foi fácil. Mulher, como eu falo, mulher nordestina naquele espaço, ou lá em qualquer espaço, mas eu estou no Senado Federal. Então, não é uma busca diária, é uma luta diária. Hoje não, hoje eu estou mais tranquila, porque vai fazer 15 anos, né? Quase 15 anos. Então, mas não deixa de ser. Não deixa de ser desafiador, entendeu? Eu tô lá, chega, que entro naquele plenário, que tem aquelas votações polêmicas, e eu tô lá registrando, né? Eu sinto que eu tô contribuindo com alguma forma com o Brasil, com a mudança, né? E fazendo parte de E momentos fazendo históricos. parte de momentos históricos, como vários eu participei, né? Então, assim, é uma coisa que você cresce intelectualmente, cresce emocionalmente, você cresce em todos os aspectos, não tem como não crescer. Hoje, Ciara, para você, dentro das vivências jornalísticas, a cobertura da ONU foi algo assim, foi o marco mais importante da tua carreira? Eu acho que foi, acredito que sim, sabe? Porque eu saí de Campina, né? Foi logo quando eu saí, no início, né? Eu não tinha muita experiência de um mercado lá fora, não tinha. Eu não tinha nem equipamento bom para fazer isso, entendeu? Eu não queria nem saber, a proposta veio porque também eu busquei com toda a história, e quando veio eu disse, eu não posso esperar eu comprar o equipamento, que eu não tenho para comprar o equipamento, eu vou pegar esse cavalo branco que está passando, eu subir e vou-me embora. E fui, né? E fui com o equipamento ainda emprestado, eu tinha comprado só a máquina, a lente não estava boa, e eu tinha consciência disso, mas eu tenho consciência que eu ia me dedicar e eu ia crescer através disso, e eu tinha que fazer o trabalho. Não ia perder uma oportunidade como essa. Por insegurança, por medo. Isso aí é um trabalho que a gente faz diário, essa questão do medo, questão da felicidade. Isso é uma busca diária. Eu acho que até para você que já está há bastante tempo nesse universo, mas se não tiver aquele medinho de parecer ser a primeira vez, não faz sentido. Sempre tem esse medo. Tenho certeza, né, que em coberturas importantes que você faz hoje, em votações, esse medinho também existe. Também existe. E é importante, não tem como, senão é uma forma de você até, sabe, se fortalecer para ir. E chega, entendeu? Aí em cima disso vem amadurecimento emocional. Porque no próximo, você sabe que vai ter, mas você traz esse e já trabalha o próximo, o seu emocional. Mas que também não vai fugir do medinho, porque ele existe. O que você acha que pode se contribuir de formação para um jovem jornalista hoje que deseja seguir a profissão de fotógrafo dentro desse universo jornalístico? Eu sempre falo assim, olha, busque o que você ama fazer, porque senão não vai produzir legal, não vai produzir bem, entendeu? A gente tem que buscar dentro da universidade que você fazer ou do curso que você escolher, você tem que amar o que faz, porque aí você produz bem, porque você passa sentimento, você não passa só uma questão técnica, não, você passa sentimento. Então, o olhar humano, ele é necessário. É necessário olhar humano. Eu acredito que seja necessário. E para as mulheres e os fotógrafos em geral, tem que buscar mesmo, tem que abrir o caminho. Hoje a tecnologia está aí com tudo, né? Hoje a gente não só fotografa, a gente filma também, a gente alimenta as redes sociais. Eu Né? queria falar sobre isso, sobre essa evolução também. Hoje um celular ali na mão, a gente consegue fazer tudo, né? Eu fico com uma máquina fotográfica com a lente 70-200, quase Você 3 usa o quê? quilos. Uma Canon? Uma 70-200, entendeu? 2.8, pesada, né? E o celular. E eu fico fotografando, porque eu já tenho, como eu tenho muito tempo, em fração de segundos você faz tudo no manual, né? Velocidade, abertura, ISO, tudo, né? E com o celular, filmando. É fotografando e filmando. Então, não tem como você fugir. Hoje a 70-200 é uma lente assim que é uma mão na roda. Uma mão na roda. Né? Que eu acho que é uma universal zona ali. É. Né? Uma das preferências dos fotógrafos. É a menina dos fotógrafos, né? Principalmente para quem trabalha em palácio, eu estou falando da experiência lá. Trabalha no linha, na repórter fotográfica tem que ter uma 70-200,
Porque às vezes a questão do respeito, né? Você às vezes não pode se aproximar. Você tá lá com a 70-200, você vai e pega a cena. Para a gente explicar melhor, a 70-200 é uma lente que tem um alcance maior, maior, Exatamente. não é isso? É uma tela objetiva. Então essa é a universal É, aqui. e a grande angular, são duas assim que tem que ter. Porque você pega o geral e pega a distância. Como é que você vê o jornalismo, né, no contemporâneo, chegando aí com essa foto digital, para quem viveu os tempos mais antigos, onde não tinha tanta essa modernidade? Eu sou muito aberta para o novo, sabe? Eu tento crescer, eu tento estudar, eu tento aprender, eu faço isso porque senão você não acompanha. Eu vou ficar num conservadorismo, numa visão que não porque tem que trazer, tem que valorizar, começo foi isso, foi lindo, é linda a história, não pode deixar morrer, mas também você não pode fechar os olhos para um avanço. Não pode, você tem que acompanhar, até porque você é incluída pelo mercado, né? Eu acho mais prático. Hoje eu estou aqui com o meu equipamento, eu tenho um adaptador, coloco no celular, transfiro as fotos em tempo real, Realmente. em alta resolução, qualidade que você pode fazer um outdoor, você pode do livro, você pode fazer o que quiser, alta qualidade e manda em tempo real. Então isso não banaliza, isso contribui. Não contribui. Eu acredito que contribui não adianta rebater isso, porque a tendência é ser mais tecnológica, é crescer mais, é evoluir mais. É importante a gente falar sobre essa evolução e ser aberta. Ó, quando eu cheguei na faculdade, né, fiz faculdade, né, no mesmo local que você, na UEPB, e aí a gente tinha aquela câmerazinha digital. Aham. Só tinham, acho que se eu não estou enganado, umas 2 câmeras no departamento de comunicação. E aí saía passando de mão em mão. E aí você não tinha aquela vivência de câmera mesmo, Não. né? Uma Canon, uma Nikon, enfim. Você não tinha aquela vivência. Você tinha sua digitalzinha e você ia numa aula de campo para fazer suas fotos. E hoje tudo isso mudou. Os celulares não eram os mesmos. Hoje a gente tem aí celulares com alta tecnologia Tecnologia. que contribui demais. Você está em qualquer lugar, você consegue fazer uma foto. Então é preciso, para além do equipamento, treinar, olhar e ser aberto, ter uma mente Tem aberta. que ter aberto. Filme, a gente tem que revelar filme, né? Se você É, errasse ali, você tinha poses, né? Luzes, entendeu? Luz, se você errar a luz ali, meu Deus, aqui você trabalha, você edita, né? Claro que você não vai trabalhar, eu sempre falo isso, você não pode trabalhar pensando, eu vou fazer de qualquer jeito que eu vou editar. Quanto menos trabalho você tiver, melhor numa foto. Tem foto que sai pronta, né? Sai pronta. Tá. Sai pronta. Se você sabe a luz, fotografia, né, luz, fotografia é escrever com a luz, né? Então, se você tem que chegar no ambiente e ver a luz, né? Ver o ambiente e você já sabe na sua mente, em fração de segundo, o que você vai trabalhar. Em fração de segundo, você pode mudar a luz também. E você vai ter que estar pronta para isso. Com esse tempo, você foi fazendo curso a mais ou foi a vivência ali que foi te ensinando? Eu fiz cursos, alguns cursos eu fiz, mas a prática não tem como. Lógico que você tem que estudar. Eu não vou dizer que eu peguei numa máquina digital e fui lá e Já sabe ler. Não, tive que estudar. Eu tive que estudar. Eu tive que estudar como passar uma foto para um iPhone, por exemplo, ou qualquer outro telefone. Tem que estudar. Você não vive sem estudar, você não vive sem conhecimento. E hoje você tem isso na mão. Sabe? Tá na mão. É um poder que a gente não tem a menor noção, né? Noção. Hoje para você errar, claro que erra. Eu não vou dizer que eu não vou errar uma luz. Se eu chegar, for numa pauta que eu estou chegando feito esperado, o cara já está lá, a autoridade já está lá, e eu tenho que chegar e fazer, eu tenho noção que é manual, eu tenho noção de como trabalhar a foto, né? Como em fração de segundo, ver luz, ver tudo, mas erra. É a mesma coisa da gente, não na vivência da foto, mas por exemplo, numa entrevista coletiva, né? Você vê muito isso. Chegou ali, vê aquela avalanche de jornalistas. Se você, em questões de segundo, não conseguir posicionar seu microfone e o câmera não conseguir, acabou. Acabou, perdeu. Né? Então, é um segundo. É um segundo
que se você não... E tem que ser esperto, né? Porque você, é como eu falo, você tem que conhecer o ambiente que você está. Por isso tem que estudar, né? Eu chego naquele Senado, eu sei, a Câmara, tem a presidência do Senado, tem vários microfones. Eu sei como vai, sabe? Eu sei como vai ficar Portar aquilo ali. que eu posso até sentar no chão ali, na frente né, do presidente e pegar uma imagem boa. Eu sei, mas para isso eu tenho que chegar antes, né? Porque vem, como você falou, vem aquele multidão assim, né? Impor você. E eu já vou, entro e faço. Eu só não perco. Primeira experiência que eu tive de entrevista coletiva aí, eu me lembro exatamente chegando, porque eu fui muito tempo de rádio, aí na TV é diferente, né? São situações diferentes. Um dos câmeras, ele posicionou a câmera na minha cabeça. E eu levo primeiro que doeu, né? E eu fiquei sem entender. E, assim, foi tão agoniado, foi a primeira experiência. Depois eu disse, são leões. Eles estão ali pela notícia, eles querem a todo custo conseguir levar a informação. Então, ou você se porta e se posiciona, ou já era. Você não faz o seu trabalho. Então, nunca esqueci dessa situação. Me lembro exatamente, era uma pauta com o governador. Então, assim, eu disse, caramba, hoje eu já me posiciono diferente, né? Claro que a maturidade, o tempo, a gente vai aprendendo. Dependendo, né, da situação. da notícia, você já aconteceu de eu estar assim, com o meu equipamento, batendo no senador. O senador, perdão, mas não posso pegar a foto. Sai correndo. Entendeu? Então você também tem que ser desenrolada, né? Mas também tem que ter cuidado. É tudo muito rápido. Isso é verdade. Tudo acontece muito rápido. Acontece muito rápido e você tem que estar pronta para aquilo ali. Às vezes você nem tá, mas você tem que ficar pronta. Você ainda sente o mesmo gostinho lá do início para hoje? Esse desejo de levar a informação, ainda pulsa da mesma forma? Pulsa da mesma forma. Às vezes, né, nem pauta minha, sabe? Mas eu tô lá buscando, tá? A empresa toda naquele salão azul, eu tô lá buscando. Porque, assim, a sensação, eu chego e me empolgo, a sensação é que eu quero passar para as pessoas, para o Brasil, para Paraíba. O que eu tô vendo. O que eles precisam saber, né? Em tempo real ali, ao vivo. Isso é emocionante demais. Demais, demais. Mesmo com fotógrafo, mesmo no celular querendo gravar. Isso é incrível. De você ter essa sensação de querer passar para as pessoas mesmo, sabe? A notícia, o que está acontecendo. Você já chegou onde você queria chegar? Ou você ainda deseja mais? Eu desejo mais. O que vier eu quero, profissionalmente falando, sabe? O que tiver surgido de novo eu quero aprender, sabe? Eu quero estudar mais, eu quero crescer mais, sabe? Porque a gente não sabe tudo. A gente está aprendendo cada momento, né? Eu não vou me acomodar, que tive uma experiência boa, cresci muito, muito, são muitos anos, né? Muitos anos de luta, de conquista, mas não tem como. Eu estou às vezes no gabinete, olha, eu estava no gabinete, e na entrada do anexo, que é o Senado, estava Bolsonaro lá, chorando, né? Na entrevista. Era para sair o resultado do STF. Eu estava no gabinete, eu vi a lágrima do homem de longe. Eu peguei a câmera, saí, feito uma louca. Eu, licença. Não posso perder, não posso perder. Eu, licença, desculpa, perdão, licença, por favor, sabe? E fui e fiz. E as meninas disseram, como você conseguiu, tão perto, que já tem tanta gente. Você imagina, né? Aí eu pedi licença. Com básico. Hoje fui ligada, desculpa. E sempre desculpa, sabe? É um jeitinho. É o jeitinho. Esse jeitinho é essencial. E você ser, assim, simpática com as pessoas. Gostar. E tem uma coisa também que eu acho importante. Você tem que gostar de gente. Você tem que gostar das pessoas. Entendeu? Eu gosto de gente. Eu amo gente. Então, assim, eu vou numa empolgação, num amor tão grande. E aí você tem que fazer amizade. Você tem que saber entrar e saber sair. Eu acho que esse é um ponto importante em toda e qualquer situação que a gente viva. É saber chegar e saber sair. Eu vou te falar uma coisa nesse ponto aí, que
eu acho bem, bem interessante. Quando eu cheguei no Senado, e como eu te falei, não tinha esse amadurecimento emocional, que ainda estou trabalhando ele, né? Também a música diária, como eu já falei. Mas assim, eu conquistei tanto, sabe? As pessoas que a gente passa, o que a gente é. Se eu olho para você e simpatizo com você, você vai sentir isso, né? Então, eu sou a querida, eu sou respeitada, é como se eles cuidassem de mim, entre aspas, eu estou falando a questão do respeito, né? De me impor, mas de ser carismática com eles, de ser carinhosa, de dar atenção, de admirar o trabalho, porque tem a questão da vaidade. Por que eu não vou admirar o trabalho de um colega, se o trabalho é bom? É não olhar para todo mundo como adversário, Como né? adversário, É isso aí. entendeu? Eu não vou trabalhar como se eu tivesse uma autoestima baixa, por eu ter uma autoestima baixa, não é que eu estou dizendo que eu tenho uma autoestima baixa, mas assim, isso leva a você querer se autoafirmar, né, derrubando os outros. Na verdade, que você não está se sentindo tão, né? Então eu trabalho isso, eu digo, não, eu não vou, sabe? Eu admiro o trabalho deles. Eu posto os trabalhos, eu comento, a gente tá lá no plenário, todo mundo junto, eu comento, entendeu? Eu acho que é você vibrar pela conquista do Vibrado, outro, né? é Eu muito importante. passei por uma situação recente, aí, enfim, aí a pessoa disse, como é que tu conseguiu resolver? Eu disse, com o básico. Eu criei um ambiente de respeito, então as pessoas compreendem que você trabalha bem, você faz o seu trabalho respeitando o outro, e eles vão te dar respeito em troca. Se você chega querendo se achar o Achar massa. máximo, já é. Eu chego, por exemplo, quando tem sessão bem polêmica, né? Todos ficam praticamente juntos, né? E às vezes acontece, por exemplo, a pessoa que eu estou trabalhando, o parlamentar que eu estou trabalhando, chega de repente e eu tenho que ter aquela foto. E às vezes acontece, pouquíssimo que eu tenho muito cuidado, de atropelar, né, a foto do amigo, a imagem, né, do amigo. E isso, se isso acontece, eu peço perdão. Não, perdão, desculpa, não, não, Jacera, a gente te conhece. A gente já responde, a gente já conhece você, sabe como você não faz isso. Porque Não tem esse tipo de conduta, claro. existe muito, e é impressionante como existe ainda. Então, isso leva também a ser respeitada, porque eu respeito Essa construção, né? essa É construção, tão fundamental. super fundamental. Ciara, para a gente chegar aqui no nosso final, eu queria que você desse um conselho para quem quer conquistar um lugar no jornalismo visual, mas assim, respeitando a notícia e sem abrir mão, né, dessa sensibilidade artística. Que conselho você daria? A gente tem aí duas universidades que se envolvem no mundo jornalístico aqui em Campina Grande, a UEPB e a UFCG, no curso de Educomunicação na UFCG e de jornalismo na UEPP. Você com tanta experiência, né, que já passou por N situações, quais são os conselhos que você daria para essa galera que está começando? É, vai, Freire, busque seu espaço. Você mulher, você homem, mas eu falo mais mulher porque infelizmente o preconceito ainda existe e ainda é uma minoria. Tem que buscar, tem que respeitar, tem que acreditar, tem que ir à luta, tem que ser furona, sabe? Você pode chegar onde você quiser. Você pode chegar onde você quiser. Tem abre para a modernidade, para a criatividade, estuda, que é muito importante. Vá buscar o conhecimento do que você quer, foco no que você quer. E cresce, e acredita. E vá, mas vá com garra, porque eu saí daqui, eu até me emociono, porque eu saí daqui sem nada, entendeu? Eu cheguei no mercado, o que eu passei é, 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 sabe, é superação. Você sai do interior para a Sabe, cidade grande. interior, sabe? Eu já saí com traumas, né? Porque aos 14, eu não sei se nem encaixa isso, mas eu digo assim, por você no decorrer da sua vida, você tem traumas de infância, né? Eu tinha na adolescência, eu tinha passado por um estupro, né? Aos 14 anos, e isso não atrapalhou, isso é exemplo.
Eu dou esse exemplo porque é um exemplo de superação. Então, nada, nem ninguém pode atrapalhar quando você tem um foco. Literalmente um foco. Então, busque que você vai conseguir. Busque que você consegue. Você consegue. Quando você quer, você consegue. É só ter foco. Jaciara, muito obrigada pelo seu carinho. Então, são palavras fortes, são palavras fundamentais para quem está estudando ou para quem ainda não estuda, mas está na escolha da sua carreira. Não sabe o São que quer. conselhos de gente que tem experiência, de que tem vivência. A gente passa por muita coisa na nossa vida, ao longo da nossa vida. Você com suas dores, você que está nos ouvindo, nos assistindo, com as suas dores também. Mas a gente tem que ter objetivo na nossa vida, seja dentro da carreira que você escolher, mas a gente precisa ter um foco, né, para saber onde a gente quer chegar. E isso vai depender muito de você. Exatamente. Eu acho que você ouviu muitos nãos na sua vida. Muitos. Não foram poucos. Foi mais não do que sim. Mas você não parou. Mas o não me incentivava a busca de mais, sabe, espaço do sim. Eu nunca deixei de buscar o sim. Podia levar 10. Mas o sim vai chegar, porque eu acreditava que vai chegar. Porque no final a gente já tem o não. Já tem o não. O não a gente já tem. Você não pode ficar chorando, sofrendo com esse não. Não, esse não vai te ajudar a você ir mais à luta, de você buscar mais. Agora, uma coisa, sempre busque aquilo que você ama fazer. Acho que nas suas palavras a gente sente mesmo esse amor pelo que você faz, pela sua profissão. Porque não é por prazer. É por prazer. Né? O prazer faz a diferença. O prazer, você tem um olhar para o outro, entendeu? Porque eu não vou enfrentar uma coletiva que está todo mundo, ou Senado, ou um palácio, ou o maior São João do mundo, que eu amo, sem ter aquele prazer, aquele amor, entendeu? Porque eu abro o meu espaço, eu busco ele através desse emocional, entendeu? Desse amor pelo que você está vendo. Tem a coisa mais linda do mundo que o amor para a nossa cultura? Isso faz um profissional mais humanizado. Mais humanizado, sabe? Chegar e passar um trabalho que você fez de visibilidade do maior São João do mundo e levar para Brasília. Gente, isso emociona, isso é importante. Jaciara, é importante a gente reforçar também a enxergar a beleza em situações que você não considera bonita. Porque, querendo ou não, você está ali dentro de um ambiente complicado. A gente não pode, né, dizer que não. A gente sabe que tá ali são pessoas se degladiando o tempo todo, brigando, são palavras rudes, mas você com seu olhar profissional você precisa enxergar a beleza daquilo ali. E tentar até passar de uma forma mais leve, mas não deixar de passar o fato. E quando eu falo beleza, não é nem só bonito, é a beleza do momento, da situação. Né? Já aconteceu comigo, naquele plenário, já aconteceu comigo na comissão mesmo da CDH, né, Direitos Humanos. Eu tenho que passar. E são mães que estão sofrendo com os filhos lá fora, né? É uma discussão de direita e esquerda com agressividade. Ali eu vou ter que passar, né? Mas eu tenho que passar com leveza. Eu não vou. É questão do que você falou, do se emocionar com aquele momento. Tanto faz uma coisa negativa, você se emociona de uma forma e uma coisa positiva, você se emociona também. Mas é todo um trabalho emocional que existe. A faculdade, ela te passa a técnica, eu acho, mas a emoção, isso é do ser humano. Do ser humano. Né? Nenhuma faculdade vai te ensinar a se emocionar. Então, é muito da sua vivência no dia a dia, das suas relações que você cria com as pessoas com quem você convive. Você convive ali com milhares de pessoas importantíssimas, pessoas não tão importantes dentro do âmbito político, mas importantes dentro do seu contexto. Muita vaidade, um universo muito cruel, às vezes. Mas a profissional que você que você se tornou, é muito dessas relações humanas. Eu chego naquele plenário do Senado,
É impressionante, assim, porque eu não tô assim, eu chego o presidente do Senado, ou chega um senador, ou chega o rapaz que está oferecendo um cafezinho, sabe, eu chego no país, por exemplo, dou um cheiro, eu vou te dar um cheiro nordestino, sabe? Então, cria esse brilho. Claro que existe o respeito, são melhores amigos, não estou falando isso, mas cria Existe essa leveza. essa leveza, e não tem essa de ser partidário, sabe, não tem, é com todos, é com todos, na Câmara foi assim, no Ministério que eu trabalhei foi assim, entendeu? No Assim. Senado é assim. E hoje eu encontro, por exemplo, eu fui fotógrafa a Benedita da Silva, por exemplo, ela me chama foto histórica até hoje justamente pela essa foto do Fidel Castro, né, que eu fiz em Durban. E, e é uma coisa tão assim, que não é tão formal. Foto histórica, você estava onde? Tipo isso. Aí encontro o Patrus Ananias, que é um carceiro, quase um padre. Como é que você tá? Me dá aquele abraço. Mas isso foi eu que construí, de uma forma bem tranquila. Encontro Cássio quando ele vai no Senado, é aquele abraço, sabe? Eu sou isso. Eu sou de amar Deu pra gente. gente sentir. Eu sou de amar gente, não tem como. Eu amo as pessoas, eu acredito nas pessoas e eu acho que você não pode chegar próximo do ser só julgando antes de chegar. Como é que eu vou julgar você antes de você chegar? Tenho que sentir você, entendeu? E eu tenho que respeitar também se você tá com mau humor ou não tá, se você tá com seus problemas ou não tá. Tudo depende também do seu emocional, né? E eu tenho muito isso, eu me sinto bem, eu sou muito feliz. Aliás, eu fui e sou feliz em todos os lugares que eu trabalhei e onde eu estou trabalhando. Sou muito feliz. E é uma busca diária. E deu para sentir essa felicidade. Jace, muito obrigada por esse papo tão enriquecedor. Ah, Muito bom ter você por aqui. Tá de passagem por Campina Grande. Veio curtir o maior São João. maior São João do mundo, rever família. Rever família, minha mãe tá com 98, não tem como eu deixar de estar com ela. E aí depois volta para Brasília. Eu volto no dia 7, tudo de volta. Pra missão. Pra missão. Ai, Jace, obrigada. crescer mais. Foi um prazer ter você aqui. Parabéns pelo seu trabalho também. Sucesso. Que bom, né? Eu encontrar pessoas assim, minha gente, é bom demais. É uma partilha de conhecimento. E para você de casa, muito obrigada pela audiência, pelo carinho em mais um episódio do Prosa em Palco. Sexta, eu te espero às 7 da noite por aqui, então não esquece, tá? Quer saber mais? Acesse aí, @_TM Estúdio C. Te espero no próximo episódio. Tá lá.